uma xícara de açúcar, né? Agora eu tô dissolvendo, coloquei meia xicrinha de água, fazendo aquela calda, né? Eu gosto bem moreninha. Fazer um pudim, eu não tenho liquidificador. Aí eu vou bater no mixer. Eu tenho liquidificador, vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê certo. O barulho ali é da panela de pressão, cozinhando batata. Fazer mais nhoque. Eu tô fazendo uma calda para poder fazer o pudim, né? Vamos ver como vai ficar, ó. Tá desgrudando do fundo. Demora um pouquinho para virar no fogo baixo. Eu vou colocar uma lata de leite condensado, uma xícara de leite, né? Vai ser uma medida dessa de leite que eu vou pôr aqui. E 3 ovos. Tá ali os ovos, ó. Vou fazer 2 receitas. Vou fazer uma e depois faço outra. Vamos pôr aqui os ovos. Quebrar direto, porque esses ovos aqui são bons. É ovo caipira. Três ovos, uma caixinha de leite condensado, né? Vou bater no mixer porque eu não tenho liquidificador. Agora vou colocar o leite aqui na caixinha. Aproveita, eu já limpo a caixinha de leite condensado, né? Ó, uma caixinha de leite. A mesma medida eu coloquei no... Espero que eu consiga bater tudo aqui, né? Vou bater um pouco e depois eu bato mais. Bater bastante para poder não ficar com gosto de ovo cru, né? Tô aqui moendo as batatas. Deixa eu baixar a câmera aqui, vai. Aqui, ó. Tô moendo as batatas. A batata cozida já, ó.
Aqui eu coloquei um ovo, né, inteiro, no purê de batata, né, eu tinha feito purê, cozinhei a batata, coloquei uma colher de margarina, aí mexi com o ovo e fui dissolvendo bem o ovo, né, para poder fazer o nhoque. Aí eu coloco um pouquinho de queijo ralado, né, para dar um gostinho, e um pouco de farinha de trigo. Só que eu percebo que não estava dando ponto. Enrolei a primeira bolinha, ficou bonitinha. Só que não estava dando ponto, tá vendo ali, ó? Coloquei o queijo ralado, né? Aí coloquei a farinha de trigo. Só que eu fui colocando aos poucos a farinha de trigo e mexendo. Só que como essa farinha de trigo não é daquela boa que eu gosto de fazer, ela demorou bastante para dar o ponto. E aí eu fiquei tentando dar o ponto. Ela desandou na primeiras bolinhas que eu coloquei na água, ela ficou boa, quando subiu, desandou. Aí que eu fiz, coloquei mais farinha, ficou, da por exemplo, estava bem seco. Só que quanto mais eu mexia, mais ela soltava água, ela ficava úmida. E aí não dava aquela liga que precisa dar, né? Não dava o ponto. E eu coloquei bastante farinha para poder ir dando ponto, ficar mais firme o nhoque, né? Até que depois deu certo, consegui chegar ao ponto. Só que daí chegou uma hora que eu parei de mexer. Parei de mexer porque tava desandando. Aí coloquei a farinha, dei uma mexidinha só por cima e fui colocando na água para poder dar certo, senão não ia dar certo esse nhoque. Devido à farinha. Tem farinha que não vale a pena comprar. Você tem que comprar uma farinha que tem que ser de cara, mas boa. Premium, preferencialmente aquelas premium, né? Que ela, pouquinho que você põe, ela já dá o ponto rápido. Essa nossa demora mais. Dá certo também, só que dá trabalho. Aí eu tava colocando no suporte, enchendo o suporte, né? Pra poder colocar lá na água. Aí já tinha dado ponto. Aí fui colocando o suporte pra poder colocar na água pra formar o nhoque, né? Tá vendo? Isso aí é a vasilhinha, é o suporte que eu tenho. Você coloca a massa aí dentro, coloca na panela e não faz tanta sujeira, né? Que se rolar na mesa faz aquela sujeira. Isso aí é mais prático. Você encaixa ele na panela e vai tirando o tamanho que você quer. Você que maneja ele. Você quer grande, você quer pequenininho. Tá vendo? Ela vai encaixar na panela. Fazer mais um pouquinho de molho. Já consegui fazer um pouco de nhoque, né? Lá na travessa. Agora eu vou fazer mais um pouco de molho para jogar por cima e colocar mais na água. Coloquei mais água ali para ferver. O vinho já tá pronto. Já desliguei ele. Tirei o papel alumínio para poder dar uma douradinha em cima. Acabei fazendo só uma medida mesmo. Aqui. Tá pronto, esperar esfriar para desenformar ele. Senão ele vai se despedaçar, né? Tirar aqui a lateralzinha dele, pra ele não grudar. Sempre um pouquinho gruda, tá vendo? Aí eu posso passar o garfo assim pra na hora que ele tiver frio, por desenformar, ele não grudar, ó. O teste é esse, ó. Você põe aqui o garfo, né, ó, tem que sair limpinho. Não tá grudando em lugar nenhum. Da sua câmera. Perfeito.
Agora eu vou colocar os últimos nhoque. Essa e mais uma, essa é a penúltima. Depois a última aí acaba. A água fervendo bem, né? Aí eu coloquei lá pra poder tá tirando com a maquininha. Eu faço com a maquininha que é mais rápido. Ladinho. Aqui, o nhoque pronto. Coloquei nessa travessa porque aquela ficou muito pequena. Aqui tá o pudim que eu ainda vou desenformar porque ainda tá quente. Deixei um pouco tampado aqui por causa de não sentar mosca, né? Não cair mosca. Tá morninho ainda, ó. Se eu desenformar agora ele vai quebrar. Então daqui a pouco eu já desenformo ele, deixando ele dar uma esfriada. Tá um pouquinho morno. E aqui o nhoque que eu fiz novamente. Coloquei nessa travessa grande que ela tem tampa. Bom que ela tem tampa. Pode tampar, né? Sem problema. Aí. Está pronto o nosso almoço de hoje. Aqui todo mundo ama nhoque. Como eu tinha bastante batata, eu falei, vou fazer de novo. Quase que não dá certo. No começo ele deu uma desandada. Porque a farinha que eu tava usando não era aquela farinha boa. Tinha 2 pacotes de farinha aí. E eu, como não tinha mais da boa, eu abri ele. Aí coloquei essa farinha, uma marca nem conhecida é. Falei, essa aqui acho que não é muito boa, mas vou tentar fazer, vamos ver. Na hora que eu rolei na mão ficou bom. Ficou aquela bolinha durinha, firminha, macia. Aí coloquei lá pra fazer um teste, desandou. Aí tive que colocar mais farinha. Coloquei bastante farinha pra poder dar o ponto. Eu vou deixar na descrição a receita. Só que o bom é comprar uma farinha boa. Se for pra fazer, faça com farinha boa, porque dá menos trabalho. E pra mim deu bastante trabalho por isso, por causa da bendita farinha, que quase que não dava ponto. E parei até de mexer, porque se eu ficasse mexendo muito, ela ia soltar mais água e não ia dar ponto, porque a farinha não é boa. Sempre olhe isso quando fazer nhoque. Vamos comer nhoque. Nossa. Nossa. Delícia. Maravilhoso. Nossa. Bom demais. Tô aqui comendo o nhoquezinho. Meu Deus. Muito bom. Que delícia. Aí o pudim. Olha como ficou. Ele deu uma quebradinha aqui, porque eu fui apressadinha, né? Quis tirar logo. Ó, que delícia. Nossa, ó, eu gosto com bastante calda, né? Tem gente que gosta com pouquinha calda, eu gosto com bastante. Daí eu fiz com bastante calda até.
Essa forma ela é grande, eu ia fazer 2 medidas, mas achei que ia ficar muito, ia passar da forma. Aí fiz só uma. Ó, que delícia. Essa é a receita de hoje. Nhoque caseiro e pudim de sobremesa.